nós prestamos atenção que tudo isso que Paulo está escrevendo foi amor ao Evangelho, caráter, levando o Evangelho com a mais pura sinceridade, com perseverança e temor, primeiramente temor. E ele continua: prepara outras pessoas para segui-lo no ministério. Ser disciplinado e estar pronto para suportar o sofrimento, manter seus olhos e sua mente firmados em Cristo. Capítulo de número 2, versículo 8 ao 13. Quem pode estar fazendo essa leitura em voz alta? Versículo 8 ao 13, capítulo de número 2. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o Evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. A palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. Glória a Deus, amém? Então não precisa falar mais nada, a palavra em si está dizendo tudo. Deus abençoe, varão. Glória a Deus. Você vê, irmãos? Então, muitas das vezes, o que acontece? Nós devemos compreender a palavra de Deus e guardar com temor, com fervor, com legalidade, e levar a sério as Escrituras Sagradas, porque os nossos irmãos, olha só o que eles passaram, olha só a carta que Paulo está escrevendo a Timóteo, que serve para a igreja atual, para os dias de hoje, para mim e para você. Então muitas das vezes nós lemos, compreendemos a palavra de Deus, mas muitas das vezes entra por um ouvido e sai pelo outro, mas nós devemos firmar a palavra da verdade. Isso aqui é uma carta pastoral, isso aqui é uma carta para obreiros, obreiras, aqueles que amam a obra de Deus, aqueles que gostam e levam a sério o chamado de Deus. Então não só a Timóteo, mas a nós, compreende essa palavra, o quê? Uma palavra de quê? Encorajamento, fortalecimento espiritual, a nossa caminhada cristã. Amém? Ensinos para a igreja atual. Vamos ver o que nós vamos aprender aqui, o que Paulo escreveu, o que a revista está nos ensinando a respeito para a igreja atual, dos dias de hoje. Vamos então ler? Olha só. Vivemos em tempos difíceis, por isso tudo que for necessário para permanecermos firmes em Cristo, deveremos fazer. Da mesma forma que Paulo e Timóteo batalharam para preservar a sã doutrina e a verdade que os falsos mestres queriam contaminar a igreja de Éfeso. Hoje nós também temos que trabalhar, pois atualmente há muitas heresias e propaganda e contaminando o cristianismo contemporâneo. Os verdadeiros cristãos chamados e escolhidos por Deus precisam estar dispostos a enfrentar as oposições do verdadeiro evangelho, estar solidificados na palavra da verdade. Com isso não serão levados por nenhum ensinamento antibíblico. Todos os cristãos devem aprender e sofrer perseguições e angústia por amor do evangelho de Cristo. Então, olha só o que nós estamos aprendendo para a igreja atual. Você vê o que nossos irmãos do tempo do apóstolo Paulo passaram, e que Paulo alertava, fortalecia com suas cartas. E para a igreja atual não é diferente. Temos que ter o que? Encorajamento, porque nos dias atuais também tem o que? Heresias, querendo tirar o verdadeiro evangelho dos nossos púlpitos, das nossas igrejas. Então cabe a mim e a você se encorajar, não deixar se levar por esses ventos de falsas doutrinas antibíblicas. Por que antibíblicas? Coisas que não estão na Bíblia, e multidões estão sendo levadas por esses ensinamentos que não estão na palavra de Deus. Nos dias de hoje,
eu estava vendo uma reportagem que, não sei se vocês já ouviram falar, uma tal de mulher, uma mulher chamada Lana Holden, vocês já ouviram falar, né? Ela estava ali falando, debatendo com um pastor pentecostal, e ela querendo provar na Bíblia que pode mulher com mulher e homem com homem. Olha o cabimento. E eu estava ali pesquisando e eu fui entender que, sabe por que tudo isso tem se levantado nos dias de hoje? Porque a igreja se calou. A igreja se calou. E quando a igreja se cala, devagarzinho eles vão tomando espaço. E quando toma espaço, depois para tirar dá trabalho. As leis começam a dar fortalecimento a essas heresias antibíblicas. E tem muitos cristãos, até mesmo os pentecostais, que não têm entendimento do que? Da palavra de Deus, que nem a lição que nós estamos aprendendo hoje, e deixam se contaminar por esses tipos de heresias, contaminando a palavra de Deus. Então cabe a mim e a você o que? Aprender mais e mais da palavra e usar com ousadia os dons que Deus te deu. Não deixar se contaminar com essas falsas doutrinas, heresias antibíblicas. Aonde eu moro tem uma seita, eu não falo nem que é igreja, porque igreja somos nós. Desse modelo, é homem com homem, mulher com mulher, travesti, ceia normal, cultuam que nem nós. Mas aonde está o pecado nisso? A iniquidade. Quando a Bíblia fala de iniquidade, sabe o que significa iniquidade? Iniquidade nós pensamos que é o pecado. Sim, é o pecado, mas o pecado que nós temos, nós estamos na graça, nós se arrepende, Jesus perdoa, nos purifica do erro que nós fazemos. Agora a iniquidade é aquele que sabe que é o pecado e não larga o pecado porque pensa que aquilo é a verdade. E andam no pecado, na sujeira. A Bíblia fala que aquele que está no pecado e não se lava é que nem um porco que está na lama, sai da lama, se lava e volta para a lama de novo. Isso chama iniquidade. Amém? A Bíblia diz que aquele que se diz que não tem pecado está chamando Deus de mentiroso. Mas nós temos pecado, mas nós somos o que? Purificados pela graça de Jesus Cristo. Agora a iniquidade não, a pessoa peca e continua no pecado, pensando que aquilo é normal. Isso chama o que? Iniquidade. O pecado contra o Espírito Santo. E quando nós pecamos contra o Espírito Santo, o que acontece? Não tem perdão. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Então, para nós concluirmos essa lição da noite de hoje, quem entendeu essa matéria? Ficou nítido? Glória a Deus. Então a conclusão foi essa. Paulo encerra esta carta como se estivesse lendo o seu testamento. Demonstra inabalável firmeza, paz, confiança na hora da morte e um profundo sentimento de dever cumprido. Então foi aquilo que nós lemos. Paulo sabia da sua morte, estava alertando o seu companheiro Timóteo a dar continuidade na obra de Deus. E escreveu essa carta linda, maravilhosa, de encorajamento e fortalecimento, avisando a Timóteo, alertando a Timóteo, dizendo: olha, não vai ser fácil, mas permanece fiel naquilo que você aprendeu desde a sua infância, permanece fiel na palavra da verdade. Glória a Deus. Aí ele continua, Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, observamos o momento em que veio a profecia de Deus por intermédio do profeta Ágabo, dizendo que em Jerusalém Paulo seria entregue aos gentios, enquanto todos os seus em redor choravam e se lamentavam. Reflita sobre o que Paulo disse. Amém? Glória a Deus, aleluia. Essa foi a lição da noite de hoje. Que Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Só para terminar, igreja, o apóstolo Paulo foi martirizado e decapitado em Roma, por ser cidadão romano no governo do imperador Nero. Certamente ele foi um dos maiores exemplos de fé e amor, obediência e confiança em Deus.
Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, na próxima terça-feira, você que tem a sua apostila, responda as questões para nós estar corrigindo na aula que vem. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar fazendo uma oração. Louvado seja Deus. E coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de glória, Deus de poder e misericórdia, te damos honra, te damos louvor, te agradecemos por esta oportunidade de estar na tua casa, aprender um pouco mais da tua escritura, aprender um pouco mais da tua palavra. Fortaleça no Senhor cada ministério nesta noite, a cada chamado, fortaleça a tua igreja, leva-nos com segurança para os nossos lares, dá graça e força a cada ministro do teu evangelho, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém? Agradeço os ouvintes que estão nos ouvindo essa palavra no dia na noite de hoje. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória.